Olá, amigos. O nosso encontro habitual. Tudo bem? Hoje eu estava pensando o que eu gostaria de comentar com vocês. E me lembrei que quando eu completei 8 anos, eu ganhei de presente um livro chamado A Vida de Jesus. E eu estava começando a aprender a ler, começando a ler, porque no meu tempo de criança a gente só entrava na escola aos 7 anos. Antes disso não tinha jardim, não tinha turno A, B, C, não tinha nada disso. A gente entrava na escola aos 7 anos de idade, no primeiro ano A. Então, tinha um ano que eu tinha estado na escola, eu lia muito mal ainda. Mas eu tentei ler aquele livro de capa verde que me chamou a atenção e comecei a me apaixonar por Jesus a partir daquele livro. Eu me tornei católica, frequentava a igreja sozinha, porque mamãe não se importava muito com religião. E eu ia à igreja sozinha e ficava olhando os santos e pensando em Jesus. Até que eu aprendi a ler direitinho, fui entender melhor aquele livro e entender melhor Jesus. Eu tinha o meu livrinho de missa com os santos todos que eu ia guardando comigo. Então, religião sempre foi uma coisa importante na minha vida, desde a infância. E agora que sou espírita, já desde os 16 anos que eu comecei a conhecer o espiritismo, eu começo a ver Jesus de uma outra forma. Já não é aquele Jesus que fica lá no altar, olhando para a gente com os olhos tristes. É um Jesus que caminha conosco, que está ao nosso lado constantemente. É o pastor que toma conta das suas ovelhas e não deseja que nenhuma delas se perca e por isso trabalha. Então eu escolhi uma lição daqui do livro Luz do Mundo, de Dona Amélia, que tem um jeito todo especial de contar as histórias do tempo de Jesus. E toca a alma da gente e faz a gente acreditar piamente em tudo que aqui está e em tudo que existe na nossa alma e nossos corações. Nós temos aprendido que existem muitas virtudes que precisamos conquistar. A virtude da paciência, da tolerância, da humildade, da caridade, da afabilidade, da doçura. Uma quantidade enorme de virtudes que, paulatinamente, a gente vai conquistando ao longo das reencarnações, à medida que a gente vai entendendo as razões e os porquês das dificuldades com as quais nos defrontamos na Terra. E uma das virtudes que é falada no Evangelho e que realmente merece que a gente pare para pensar é a virtude da gratidão. Hoje essa palavra está tão sendo repetida tantas vezes, gratidão, gratidão. E será que a gente entende realmente o que é agradecer? O que é ser grato a alguma coisa? Não sei se a gente entende perfeitamente, mas a lição que nós escolhemos hoje do livro de Dona Amélia refere-se ao encontro de Jesus quando ele estava caminhando para Samaria. Chegando já a Samaria, ele se encontra com 10 leprosos. Naquele tempo, a enfermidade era considerada alguma coisa terrível. Então, os doentes não podiam se aproximar das pessoas além de uma certa distância que eles guardavam. E, além da distância, eles deviam caminhar sempre gritando, em voz bem alta, para que as pessoas ouvissem e fugissem. Eles gritavam, imundos, imundos, fazendo referência
a enfermidade que os acicatava. Então Jesus está caminhando, chegando a Samaria, quando ele se defronta com os 10 leprosos que vinham gritando: imundos, imundos. E eles param a uma certa distância e então um deles começa a suplicar: Jesus, mestre, tem piedade de nós, cura-nos. Vamos perceber que as notícias a respeito do apostolado de Jesus já tinha ganhado toda a Palestina e as regiões circunvizinhas. Todos já conheciam o trabalho realizado pelo enviado de Deus à terra para conclamar as criaturas a existência e a vivência do bem. Então estavam aqueles homens gritando para que ele os curasse. Então os discípulos estavam amedrontados. E olha como ela escreve: os discípulos por pouco não se evadiram do local, aparvalhados. O espetáculo causava nojo e consternação. Porque eles não tinham o direito, os leprosos não tinham o direito de ter um lar, uma casa, coisas, não tinham o direito de ter trabalho com que pudesse ter uma remuneração. Então eles vestiam-se de andrajos, coisas que eram jogadas para eles, porque ninguém dava esmola para leproso perto. Geralmente eles jogavam o pão, jogavam a roupa, o agasalho, para que eles pegassem a distância e não se aproximassem. Então eles não tinham como se higienizar. Viviam, como o corpo estava coberto de feridas, eles se enrolavam em trapos imundos e o cheiro era desagradável. Então, além do cheiro desagradável, o medo, o pavor que a enfermidade colocava no coração das criaturas fazia com que eles fugissem sempre da proximidade daqueles enfermos. Então, quando Jesus se defronta com eles e escuta aquela súplica que o Senhor nos cure, limpe o corpo daquelas feridas que ali estavam e da morte que viria naturalmente, eles dizem: que sejamos curados, se quiseres. A humildade do pedido: Senhor, se quiseres, poderás curar-nos. Não foi uma imposição, não foi uma súplica assim violenta, mas foi um pedido humilde, submisso. Se o Senhor quiser, poderá limpar-nos. Se o Senhor quiser, poderá nos dar a saúde. E, naturalmente, isso tocou a alma do Senhor Jesus, como Dona Amélia escreve: tristeza poderosa tolda o rosto do Rabi, e seus lábios se quedam selados. Em caminho, ficaram limpos. Um deles, vendo-se curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra e aos pés de Jesus, agradecendo. Então, aqui nessa parte, ela já fala: o Senhor havia curado os leprosos. A resposta que ele deu àquilo: se quiseres, ele disse: eu quero ser limpo. Olha a autoridade do Senhor. E todos eles foram limpos, todos ficaram curados e naturalmente partiram cheios de felicidade para se mostrar às pessoas que eles não eram mais imundos, que eles estavam limpos. E Jesus naturalmente viu aquelas criaturas, aquelas 10 criaturas correndo para irem à cidade, se mostrarem, e deve ter ficado pensando. Nenhum deles se lembrou de dizer: obrigado, Senhor, obrigado, a nossa gratidão, Senhor. Ninguém pensou nisso. Todos estavam muito felizes.
E aí a gente para pensar em termos de felicidade. Quando nós estamos felizes, será que a gente se lembra de agradecer a razão da nossa felicidade? Por que estamos felizes? Alguém nos tornou felizes? Alguma coisa? Algum objeto? Algum acontecimento? E paramos para agradecer a essa alguma coisa? Nem sempre. A felicidade às vezes nos torna egoístas. Então, as lições do Evangelho é para nos libertar, porque como dizem os Espíritos, o maior empecilho à evolução das criaturas é o egoísmo e o orgulho. O orgulho porque toda a nossa visão, não nos permitindo agradecer, não nos permitindo nos aproximar das criaturas, porque não queremos nos rebaixar. E o egoísmo, porque nos colocamos no centro das atenções, acreditando que somos as pessoas mais importantes do planeta. É possível que sejamos realmente, mas por outras razões que não estão ligadas ao egoísmo. Então, em meio àqueles 10 que se foram felizes por terem sido curados, um deles voltou. Voltou e se aproximou de Jesus. Rabi, diz o curado, venho louvar-te. Que devo fazer? O que recomenda a lei, diz Jesus, segue-lhe as disposições, cumpre-lhes os impositivos e ritos para que te deem carta de cura no reingresso da saúde. O estranho de joelhos está comovido e chora. E aí então a pergunta, não foram 10 os curados? E a resposta, por que somente este samaritano, tido como estrangeiro, somente ele veio agradecer? Perguntou Jesus com tristeza. Os samaritanos eram desprezados pelos demais, mas ele voltou para agradecer. Será que é porque ele era samaritano? Porque não era judeu? Não, porque ele era um homem que sabia o que era gratidão. E por esta razão retornou para agradecer. E a lição fica para a posteridade. Foram 10 os curados, um só voltou para agradecer. Então eu fico pensando, quantas vezes Jesus deve ter passado pela minha vida e deixado uma marca de saúde, de paz em meu coração. Será que eu fui capaz de agradecer ao Senhor devidamente tudo que eu tenho recebido? Não sei. Só sei que eu me esforço muito para que Jesus sinta que eu sou grata pelo lar onde eu nasci, pelo companheiro que a vida me outorgou, pelos filhos, pelos netos e mais do que tudo, pela religião que Ele colocou na minha alma, pelos amigos que a religião me trouxe, pela família que esses amigos se tornaram na minha vida. Então, eu posso dizer a vocês que me ouvem, que me acompanham, eu sou feliz. Sou feliz porque se eu tenho problemas, a maioria deles não me pertence. São problemas dos outros. Outros que vêm dividir comigo para que a gente possa, de alguma sorte, ajudar. E os problemas que eu tenho, eu divido com Ele, divido com Jesus. E eu tenho certeza que sempre Ele dá uma resposta positiva, uma resposta boa. Então eu vou repetir mais uma vez, o que já disse outras vezes. Entrega a tua vida ao Senhor e confia nele, porque Ele nunca vai te deixar sozinho. Um abraço, um carinho.